Boa a todos, bom, gente, eu veio aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual, tá? De um texto muito interessante, que é de Lucas capítulo 2, verso de número 14, né? Temos uma variante aqui muito interessante para a gente traduzi-la aqui, né? A diferença na leitura do Evangelho de São Lucas capítulo 2, verso 14, entre as versões de Almeida Revista e Corrigida, Paz na Terra, Boa Vontade para com os Homens, e a revista atualizada, Paz na Terra entre os homens a quem ele quer bem. Ela não envolve apenas uma questão exegética, mas, acima de tudo, uma questão crítico-textual. As duas leituras apontam para duas variantes do texto grego, cuja diferença entre elas não passa de uma simples letra, um sigma, mas capaz de alterar completamente a função sintática de uma palavra. Enquanto alguns testemunhos trazem o nominativo Eudóquia, de onde a leitura tradicional da revista e corrigida, outros trazem o genitivo Eudóquias, que se reflete da revista e atualizada. Qual é a forma correta? As variantes e suas respectivas séries de testemunhos são as seguintes. Então, uma traz o nominativo Eudóquia, paz na terra aos homens de boa vontade. Outros trechos trazem Eudóquias, paz na terra aos homens ao qual ele deseja o bem. Então Deus veio trazer paz para todo mundo ou veio trazer paz apenas para algumas pessoas? Bom, se ele for trazer paz para algumas pessoas, então na verdade ele está fazendo uma distinção humana. Ele está querendo salvar alguns e outros não. Se ele traz paz para quem a todo mundo, então na verdade todo mundo é salvo, então eu vou fazer o que eu quiser e não estou interessado em saber o que vai acontecer amanhã. Bom, então vamos entender qual é essa variante, como ela se comporta e depois vamos fazer um comentário em cima disso, tá bom? Aqui nós temos a primeira variante Eianthropos Eudokias, tá? Dos homens de bem. Isso está no Códice Sinaítico, Alexandrino, Vaticano, de Beza, o Astoriano, a Ítala, a Vulgata, o Astoriana, o Copta Saídica, tá? Alguns pais da igreja, como Origem, tanto o texto grego quanto o de latim, Cirilo de Jerusalém. A expressão B aqui está dizendo que é bem certo que esse seria a forma do texto original. Nos homens de bem, tá bom? Ou nos homens de boa vontade. Outros textos trazem antropos eudokias, tá? Aos homens de boa vontade. Aqui ele traz nos homens de boa vontade. Aqui ele traz aos homens de boa vontade. Isso está no Ciel 372, a Ítala, armeniana, a Vulgata de Clemente, Irineu, tanto o texto grego quanto o latim, e um pai da igreja, Agostinho. Tá? Eles trazem essa declaração aí. E nós vemos aqui que todas elas estão usando o genitivo Eudokias, tá? Homens de boa vontade, o qual ele está desejando o bem dele, homens de boa vontade. Bom, agora nós temos um outro aqui, em Antropos Eudokia, tá? Você tem aqui, ó, em Antropos Eudokias com sigma, em Antropos Eudokia sem o sigma, tá? Aos homens ao qual ele deseja o seu favor, tá bom? Nós temos aqui o Códice Sinaítico, uma terceira cópia do Códice Vaticanos. Tá? Nós temos todos esses unciais aqui, tá bom? Texto bizantino, os lecionários, tá bom? Ele tirou simplesmente esse sigma e deixou ele sem, tá? Aqui está sem o sigma, aqui está com sigma, aqui está com sigma, tá? Aos homens ao qual ele deseja o seu favor, tá bom? Nos homens ao qual ele deseja o seu favor, aos homens ao qual ele deseja o seu favor, e aqui nos homens de boa vontade, ok? Outros textos, ele traz Caieudóquias Antropos e bondade aos homens, tá? Aqui Eudóquia aqui está assumindo como predicativo do sujeito, tá bom? Porque o substantivo, ele vem depois do
Ele vem antes da qualidade. Então, na verdade, aqui o autor colocou ele como predicativo do sujeito. Ou seja, a qualidade está suplantando, então, aqui o substantivo. Então, Caio Ducas Antropos quer dizer e de boa vontade aos homens. Tá bom? Um outro texto diz Caio Antropos Eudóquias e nos homens de bem. Tá bom? Agora, embora sejam dados 5 variantes, ela na verdade se resume em apenas duas principais. Por quê? Porque é Eudóquias e Eudóquia. São duas só, tá? Mas aqui nós estamos tratando de uma, duas, três, quatro, cinco. Isso não quer dizer que são 5 variantes. É uma variante, tá bom? Em contradição com outra, tá ok? Aqui traz o genitivo Eudóquias e que consigna o nominativo Eudóquia, tá? ao qual ele deseja o seu favor e os homens de bem. Todas as outras diferenças são secundárias e não alteram em praticamente nada a tradução. A leitura que se popularizou mediante o texto recebido, Paz na Terra, Boa Vontade para com os Homens, conta com um grande número de testemunhos, tanto em manuscritos gregos quanto nas versões do Paz da Igreja. Bom, ok? Agora, já a leitura, Paz na Terra entre os Homens, a qual ele quer bem, conta principalmente com o apoio do Códice Sinaítico, que é do quarto século, e o Vaticano, que também é do quarto século, em sua leitura original, conforme indicam os astéricos. O aparato crítico do Novo Testamento grego traz ainda uma sexta variante, paz na terra e boa esperança para com os homens, cujos testemunhos são muito restritos e não têm a mínima probabilidade de se representar a forma original. Tá bom? Então, esse Novo Testamento, agora, ele traz uma sexta variante, que é paz na terra e boa esperança. Além de paz na terra, tem boa esperança. Tá? Agora, vamos ver a evidência externa. Quais os documentos que defendem o quê? Analisando qual os anos, as cópias também, e qual o sentido literário de cada um deles, tá bom? Então você pega aqui então a evidência externa. Como se pode ver, os melhores manuscritos gregos do texto alexandrino, que são o Códice Sinaítico e Vaticano, e o ocidental, que é o Códice Efraimita e o Astoriano, são acompanhados por importantes visões, a cópita saídica, que é muito importante, e vários códices antigos latinos, e evidências patrísticas, como Origem e Cirilo de Jerusalém, no apoio a Eudóquias, o que prova que essa leitura era amplamente difundida tanto no Ocidente quanto no Antigo Egito e na Palestina desde a primeira metade do século II. Por outro lado, a forma nominativa da palavra também era amplamente conhecida na Síria, que são as versões siríacas nos arredores do delta do Nilo do Egito, a cópita boaírica e a cesareia, né, o Teta e Eusébio, que é um dos pais da igreja também, igualmente datando de uma época tão primitiva quanto a metade do século II. Então nós temos aqui a expressão aqui mais antiga, que é Eudóquias, tá bom? Que é o genitivo, tá bom? Ele data aí do período da metade do segundo século. Os outros, Eudóquia, que é de boa vontade, ele data aí do período do quarto século em diante, tá bom? Então parece que foi alguma alteração que houve entre esses séculos aí, tá bom? Mas apesar de ambas as leituras serem bastante antigas, a evidência externa pela combinação dos manuscritos, tá, e da antiga tradição latina parece favorecer sensivelmente o caso genitivo, paz na terra, ao qual ele deseja o seu favor. As correções posteriores nos códices sinaítico e vaticanos juntamente sugerem que o desenvolvimento do texto só poderia ter sido de Eudóquias para Eudóquia, e não o contrário. Bom, a evidência interna. As considerações internas confirmam o julgamento anterior, pois no contexto o caso genitivo é mais difícil de ser construído e por isso poderia
mais facilmente ser alterado para o nominativo do que fazer para o contrário. A alteração, portanto, pode ter sido um motivo exegético. O copista talvez não tenha entendido o significado da expressão anthropos eudóquias, né? Aos homens de boa vontade, ou aos homens ao qual ele deseja esse favor, cujo significado literal é de fato um tanto obscuro, aos homens de boa vontade, ao qual Deus então agora deseja o favor dele porque os homens são bons, ok? E então a simplificou mediante a simples eliminação do sigma, fazendo-a significar boa vontade para com os homens. A alteração pode ter parecido ainda mais interessante pelo fato de que, com ela, o escriba também convertia o hino dos anjos de um distinto para um terceto, fazendo assim a correspondência entre doxa reineire e eudoxia. Doxa quer dizer glória, reirene, paz, e eudóquia, boa vontade. Pode ter havido também uma simples alteração involuntária, um descuido visual do copista. No final da linha Eudóquias, diferenciaria de Eudóquia, unicamente pela presença de um pequeno sigma lunar. A antiga forma do sigma uncial, não sendo nada difícil, ele passar despercebido, e nós temos aqui a escrita uncial, tá bom? Que é a escrita do quarto século, tá bom? Nós temos aqui Eudóquia e mais o sigma aqui em cima no final. E o erro pode ter continuado, uma vez que não impedia a compreensão do texto, embora lhe mudasse simplesmente o significado. Mas além da variante mais difícil, será mais provável de representar o texto original. Deve-se observar também que o substantivo Eudóquia nunca é usado no Novo Testamento como referência a uma qualidade moral, quer divina, quer humana. Seu uso regular nas Escrituras é para designar a boa vontade salvífica de Deus, isto é, sua livre e graciosa determinação de salvar a humanidade pecadora, o que desabona completamente a construção Anthropos Eudóquias, aos homens de bem, em Lucas 2,14. Okay? No coro angélico, portanto, encontramos apenas dois versos, doxa em upsiontois theos, e caepiges reirene, reantropas eudóquias, glória, né, que vem da parte de Deus, e na paz na terra aos homens de boa vontade. Sendo que as três últimas palavras classificam e explicam epiges, sobre a terra. O sentido parece ser não ser a paz divina, que estava sendo dada somente aos homens que tinham boa vontade, mas que com o nascimento de Cristo chegara enfim o momento da paz de Deus se estender sobre toda a humanidade, porque ele, segundo sua vontade, a escolhera para a salvação desses tempos eternos. A expressão homens de boa vontade, embora pareça estranha, é na verdade uma expressão idiomática hebraica e tem equivalentes em diversos hinos encontrados nos rolos do Mar Morto, como por exemplo os filhos da sua boa vontade e os eleitos de sua boa vontade. Conclusão. O nominativo Eudóquias, portanto, deve ser reputado como secundário, tanto à evidência documental quanto às considerações técnicas, exegéticas e linguísticas da evidência interna. E elas favorecem a leitura Anthropos Eudóquias, aos homens ao qual ele deseja o seu favor. Cujo significado é que, com o nascimento de Cristo, Deus estava finalmente colocando em operação seu plano de redenção, e por isso a paz do perdão já podia ser oferecida aos homens sobre as quais repousa o seu favor. O grau de certeza B no aparato crítico do Novo Testamento grego não representa necessariamente alguma dúvida dos editores quanto a este parecer. Consiste apenas num reconhecimento de evidente antiguidade na leitura de Eudóquias. Ok? Então, na verdade, aqui nós podemos ver que o texto está bem claro ali que não há nenhuma razão para uma diferença do texto ali, tá bom? Apenas somente uma mudança teológica ali, ao qual um escriba entendeu de uma maneira e o outro escritor entendeu de uma outra possibilidade. Todos os dois textos estão corretos. Cada um tiveram uma visão diferente da outra.
ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então na próxima aula.